Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro A Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, compilado por Allan Kardec, orientado pelos espíritos esclarecidos. E nós estamos lendo o capítulo 1, que trata do caráter da revelação espírita. Até o último estudo, nós lemos até o item 38 e vamos dar continuidade a partir do item 39. Sigamos. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa tão importante papel no organismo e numa multidão de afecções que ele se liga à fisiologia tanto quanto à psicologia. Então, a quais grandes conclusões a gente chega nessa leitura? Primeiro, a existência do perispírito, né? E perispírito é uma substância sutil, do qual a alma é inseparável, que liga o espírito, que é o estado de não matéria, né? O espírito não é material, ele é um outro tipo de fluido, ele é um outro tipo de substância que não é matéria. Então, liga aquilo que não é matéria, no caso, tudo que provém do espírito, inteligência, pensamentos, sentimentos, caráter moral, tudo que não é matéria, mas que identifica o espírito ao corpo físico. Corpo físico esse formado pelos órgãos que a gente já conhece. Esse comando, né, precisa de um intercâmbio. O comando do espírito não material com o corpo material precisa de uma substância entre eles, de um invólucro entre eles, de um meio de comunicação entre eles, para que a interação entre eles seja perfeita. Esse invólucro é chamado perispírito. Mas ele é chamado por Kardec perispírito, porém ele já é conhecido desde a antiguidade. Ele cita aqui uma das citações a respeito disso é do próprio São Paulo, né, o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso e depois Paulo, né, apóstolo Paulo, que chama esse invólucro de corpo espiritual. E este corpo fluídico da alma é por onde a alma se manifesta. Lembrando aqui que o termo alma para Kardec é a ligação, a conexão dos três elementos, espírito, perispírito e corpo
material. Esses três, quando estão conectados em função de uma encarnação, é que Kardec chama de alma. Sigamos na leitura. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e classificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural e, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições, se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais ele demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Então, a partir do momento em que se estabelece o estudo das manifestações do perispírito e de como o perispírito age e interage entre espírito e matéria, a partir do momento em que se estudam essas leis e regras que regem esse fenômeno de intercomunicação entre espírito e matéria, a partir do momento em que se tem como comprovar cientificamente essas relações e demonstrar esses procedimentos, seguindo a leis também imutáveis, leis de aspecto moral e físico, e dessa forma a gente passa a compreender como é o funcionamento do perispírito e como é o funcionamento dessa relação entre espírito e matéria. Dessa maneira, uma série de coisas, e ele aqui descreve várias, né? Vamos aqui citar só algumas, essa presciência, antigamente chamada de predição ou de profecia, né? Que é estar ciente de algo antes que este algo aconteça. Né? Esses pressentimentos, essa sensação que a gente tem de que estamos em perigo sem conseguir enxergar exatamente de onde é que o perigo vem e para que lado é, mas a gente tem a sensação de que deve sair dali naquele instante, naquele minuto, que aquele lugar não é seguro para nós, apesar da gente não estar vendo nem identificando de onde vem essa fonte de perigo. Né? Essa capacidade de transmitir pensamentos que algumas pessoas têm entre si, né? Fenômenos como a catalepsia e a letargia, que são registrados pela ciência, né? Para quem não sabe, catalepsia e letargia são situações em que aparentemente há uma morte. Né? São fenômenos, vamos dizer assim, além do coma. Né? A pessoa passa a ter praticamente nenhum sinal vital além da atividade cerebral. E esses fenômenos são explicados através do conhecimento, por exemplo, de você ser
separado do seu corpo físico momentaneamente, num fenômeno em que o espírito é levado até o plano espiritual, seja para uma cura, seja para uma conversa, seja para o que for, mas esse processo permanece, né? Essa quase separação do espírito em relação ao corpo permanece por algum período longo, sem explicação até então pela ciência, e que o espiritismo vem e explica e demonstra o que é que está acontecendo, né, e qual que é a situação. Em alguns casos, Kardec chegou a evocar esses espíritos que estavam em catalepsia ou letargia e a conversar com ele, e há registros disso na Revista Espírita, né? E se de um outro lado a gente, através do estudo da doutrina espírita e do conhecimento de como o perispírito funciona e essa interligação entre o espírito e a matéria funciona, se por um lado a gente desmistifica, tira do terreno do maravilhoso, do sobrenatural, daquelas inexplicáveis coisas que eram atribuídas aos feiticeiros, magos e por assim dizer, e tantos outros, né? Se tudo isso sai desse reino do maravilhoso, do mágico, do excepcional, e entra num reino de compreensão de leis naturais que passam a ser conhecidas a partir do estudo do Espiritismo, o que acontece? Tudo o que é impossível ou que realmente está fora dessas leis naturais, mas que é proposto como possível, é desmascarado. Tudo que é irracional, tudo aquilo que não pode ser racionalizado, mas que é proposto como teoria, é desmascarado. Esteja isso no campo da ciência humana, da ciência, vamos colocar assim, oficial, esteja isso no campo da doutrina espírita, no campo da ciência espírita, né? Chegará o dia em que ciência espírita e ciência material serão simplesmente ciência, em que os conhecimentos estarão interligados e utilizados por qualquer pessoa que se diga cientista. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos. E nesse aspecto o Espiritismo contribui muito, porque saindo dessa coisa quimérica, dessa coisa... vamos dizer assim, desse império de maravilhoso e sobrenatural, saindo desse campo e entrando para o campo da racionalidade, progride-se, caminha-se no sentido do esclarecimento, do conhecimento, da base de todas as coisas, e compreende-se como que funciona todo o processo de evolução do ser e as causas e efeitos, as consequências daquilo que fazemos passam a ter uma explicação lógica e confiável. Sigamos na leitura. O Espiritismo, longe de negar e destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela, quem revela ele, o Espiritismo, né, a doutrina espírita, que revela tudo quanto o Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis, ou seja, não eram inteligíveis, as pessoas não conseguiam entender com a própria inteligência aquilo que estava longe de ser entendido, então todos os pontos que eram inteligíveis, certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as que compreendem e admitem sem dificuldade com o auxílio dessa doutrina, veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então, na medida em que a gente compreende, né, tudo o que aconteceu e por que aconteceu, exemplo, um milagre de cura, né, um leproso que o Cristo deixa não mais acessível à lepra, né, ele o cura, ele o permite seguir adiante sem a lepra.
Aparentemente, naquele momento, aquilo era um milagre. Hoje, conhecendo o tamanho de Jesus, conhecendo todas as disponibilidades de conhecimento e de esclarecimento que esse Espírito tem, tudo o que ele consegue ajustar e dominar através do seu próprio pensamento, por ser um espírito crístico, né? Tudo o que esse espírito efetivamente é, e não simplesmente aquele corpo físico que nós nos acostumamos a enxergar e a ver através das ilustrações de sua passagem aqui na Terra, no campo dos encarnados, né? Então, quando a gente consegue entender, a gente sai dessa categoria de que o Cristo é simplesmente um rabi, um mestre, um filósofo, mais um entre os tantos filósofos que tivemos, né, mais um entre tantos profetas que tivemos, e conseguimos enxergá-lo como um verdadeiro Messias divino, que é o que o Cristo é, um Messias, um emissário de Deus, alguém que tem comunhão com Deus diretamente e pode traduzir a vontade de Deus para o nosso entendimento. Então, todas essas situações que o Cristo colocou e que a gente não conseguia compreender, elas ficam mais claras quando você adiciona nesse conhecimento tudo o que a doutrina espírita trouxe e ainda traz de esclarecimentos para nós. Por isso o estudo, por isso a necessidade de fazer o que estamos fazendo agora, de buscar nos ensinamentos que já temos a compreensão daquilo que ainda não compreendemos. Sigamos na leitura. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então, ao contato dessa doutrina, né, ao estudar essa doutrina e procurar compreender os ensinamentos dessa doutrina, uma série de perguntas antes sem resposta passam a ter resposta. Uma série de atos que até hoje são considerados por algumas pessoas: você é bobo porque faz o bem, você é bobo porque não tira proveito das pessoas, e esse tipo de situação passam a ter uma reação palpável. Você sabe por que está fazendo bem. Você não está fazendo bem porque alguém te mandou, você não está fazendo bem porque é obrigado a fazer o bem, você está fazendo bem porque você entende a consequência de fazer o bem. Você compreende que fazendo o bem você está em busca da felicidade, você está construindo a sua própria felicidade, construindo a sua situação futura feliz, né? E não infeliz. E isso numa série de leis de ação e reação, de causa e efeito, que mostra que cada um dos nossos atos, cada uma das nossas ações, cada uma das nossas escolhas vai trazer consequências.
que essas consequências não terminam na morte do corpo físico, que essas consequências perduram mesmo após a morte do corpo físico e com o agravante de mais intensas por estarem no plano do espírito, onde essas consequências interagem diretamente conosco em espírito, sem a intermediação do corpo físico. A par dessas informações, com esse pensamento em mente, fazer o bem tem uma razão de ser lógica, não simplesmente um sentimento, não simplesmente um impulso, mas adicionado ao bom sentimento, adicionado ao bom impulso, adicionado ao bom ânimo, uma lógica de raciocínio que faz com que mesmo a pessoa mais fria pense em fazer o bem, até por vantagem própria, porque sabe que o que vai voltar do bem que ela fizer é o próprio bem. E esse esclarecer, vamos colocar assim, de que o Espiritismo traz, do que aconteceu com os meus familiares, amigos, pessoas e entes queridos que já se foram, onde é que eles estão? Essa possibilidade de intercâmbio com eles, de conversa com eles, essa possibilidade de ter notícias de onde eles estão e como está a situação deles no pós-morte, diminui esse vácuo, esse vazio que ficava depois da morte, que ficava essa incerteza de o que está acontecendo. A outra coisa é a certeza de que nós também vamos passar pela morte, que é algo que todos nós sabemos. E o que acontecerá? Acontecerá que retornaremos ao convívio daqueles com quem vivemos. Se vivemos construindo boas relações, teremos o convívio de pessoas que gostam de nós. E se não resolvemos as nossas dificuldades e as nossas inimizades, as nossas intrigas com outras pessoas, essas pessoas estarão lá no pós-morte, aguardando para que demos continuidade à solução desses problemas. Os problemas não vão desaparecer com a morte, mas terão uma sequência natural e lógica, e é isso que o Espiritismo traz. Traz essa ideia de que vale a pena ser bom, de que vale a pena fazer o bem, de que vale a pena o perdão, vale a pena perdoar as ofensas. Todos os ensinamentos que o Cristo nos deu, vale a pena estar desapegado das coisas materiais, fazer bom uso dessas coisas materiais para que todos se sintam felizes, não ser egoísta, não ser vaidoso. Tudo o que o Cristo nos pediu para fazer deixa de ter simplesmente um sentido abstrato e passa a ter um sentido palpável, algo que a gente está sabendo o que está acontecendo com os nossos entes queridos, com aquilo que aconteceu com eles depois da morte. Esse intercâmbio faz com que a gente saiba de onde veio e para onde estamos indo, qual é a finalidade da vida, por que estamos vivendo, o que é que ainda temos para aprender pela frente e quanto ainda nos falta de evolução. Esse processo gera em nós esperança, a certeza de que ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar no mal, ninguém vai praticar o mal para sempre, que todos vamos evoluir até praticarmos somente o bem, só pensarmos no bem. Que esses defeitos que eu tenho hoje, essas imperfeições que eu tenho hoje, são passíveis de correção ao longo do tempo, que nós somos capazes de nos corrigir a nós mesmos. É essa sensação de que eu tenho esperança de que eu vou ser melhor, eu tenho esperança de que eu vou evoluir, que nos consola. E quem nos dá isso é a doutrina espírita, por isso o verdadeiro consolador, porque nos mostra o porquê fazer o bem, de onde viemos e para onde estamos indo, e que todos, sem exceção nenhuma, todos somos irmãos. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar eternamente no mal. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e a gente continua no próximo episódio.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.